Olá a todos, boa noite. Hoje, 6 de março de 2025, nós estamos aqui para mais uma live, onde hoje nós vamos falar sobre quadros agudos, né? A relação entre quadros agudos e a expressão no quadro crônico. E o Gilberto vai trazer para nós, o Hamilton vai fazer a primeira apresentação, e o Gilberto traz para nós alguns exemplos desculpa, alguns exemplos de medicamentos que podem ser usados em quadros crônicos. Então, meu nome é Rogério Guimarães, eu sou médico homeopata, doutor de meditação, e é um prazer estar com vocês aqui para essa noite. Passo a vez para o Hamilton se apresentar, depois o Gilberto também se apresenta, e a gente começa a nossa noite aqui, que tem muita coisa pela frente. A gente não pode enrolar muito hoje, não. Boa noite, amigos interessados na homeopatia. Nós voltamos aqui para mostrar as peculiaridades da arte de curar, que é a homeopatia. Eu sou Hamilton Camargo Rodrigues, sou médico coloproctologista e mais atualmente aposentado nessa parte, e mais homeopata, que eu sempre fui também os dois. Então, passo para o Gilberto. Olá, amigos. Prazer em receber vocês aqui para esse bate-papo. Nós hoje estamos com um tema muito robusto, que é o uso do medicamento homeopático como específico e qual a relação desse uso com o quadro crônico, né? Então, nós três vamos nos revezar aqui para debater o assunto. Volto para você, né, Hamilton? Isso, eu acho que pode passar meu primeiro slide, né? Esse é o tema. Específicos são medicamentos para o quadro agudo, o Gilberto vai falar isso, e expressão do crônico. O crônico na homeopatia é tudo que a pessoa tem na vida, não é apenas um quadro agudo, não é exatamente como na alopatia, que, por exemplo, que uma doença crônica seria diabetes, hipertensão. Nós temos uma visão um pouco mais ampla que isso. Diabetes e hipertensão é uma doença crônica, mas não só essa, né? A tendência a adoecer frequentemente já é uma doença crônica, mesmo sem que nos períodos entre doença a pessoa está saudável. Pode passar o primeiro slide? Então, a definição é que a doença aguda é uma moléstia de início repentino, autolimitada, que evolui para a cura ou morte. A maioria das doenças agudas é autolimitada. Então, nessa categoria, inclui moléstias febris mais simples e as graves também, entéricas, virais, bacterianas, nevralgias, cólicas, infecções virais, bacterianas, sepsemia, etc. Todo esse ataque repentino que tem. E geralmente, numa evolução, tem um tempo de evolução. Quando ela fica muito tempo, já é uma doença subaguda ou crônica. Pode passar a próxima. Aqui é uma definição, eu peguei da homeopatia preditiva, mas é mais ou menos a que o Hahnemann fez também. As enfermidades agudas podem ser apenas uma indisposição, você comeu demais, você não dormiu direito, bebeu exageradamente. Normalmente você passa por uma ressaquinha e dorme um pouco melhor, se alimenta melhor. Geralmente não há necessidade de remédio, mas pode também usar algum sintomático homeopático, mas ele vai melhorar rapidamente. Agora, você pode ter uma infecção aguda, como, por exemplo, uma amidalite, uma otite, uma pneumonia, o dengue, meningite, virose, pneumonia. Aí se indica um remédio agudo nessa classificação. Ou, aqui que é o tema que eu vou falar um pouquinho, pode ser uma exacerbação aguda da moléstia crônica. Isso é, a pessoa tem asma, é uma doença crônica, retocolite também, Crohn também, malária. Quando a pessoa está tendo uma crise de asma, nós temos melhor resultado do que, em vez de tratar com remédio agudo, usar o remédio crônico, remédio da pessoa. Tá? Esse termo simílimo genético constitucional é da homeopatia preditiva, mas a gente fala do simílimo, remédio melhor para o paciente. Tá? Então, nós vamos falar disso daqui. Eu acho que posso passar a palavra por... Em qualquer desses casos, tanto na indisposição, quanto na infecção aguda, e principalmente na exacerbação aguda da moléstia crônica, o paciente pode, junto com os sintomas da enfermidade aguda, mostrar características dele, que são crônicas, que são específicas, não da doença, mas do doente. Aí, o remédio dele é o mais indicado. E nós podemos, inclusive, descobrir a medicação do paciente, que a gente não está com certa dificuldade de encontrar, numa dessas três situações aqui, principalmente na segunda e na terceira. Passo a palavra para o Gilberto. Muito bem. Então, eu vou falar um pouco sobre a relação do quadro agudo do medicamento
com a sua matéria médica e, às vezes, com algum sintoma apenas importante da matéria médica que permite fazer a ligação, né, o relacionamento daquele uso como específico com o quadro geral da matéria médica. Não vou fazer um estudo do medicamento, mas mostrar que tem algum ponto de contato entre o quadro mental, psicoafetivo, com aquele emprego da substância como específico para alguma alteração. Isso é muito comum, é muito útil e, como o Hamilton vai mostrar também, serve para, muitas vezes, a partir desse uso no quadro agudo, trabalhar para a aplicação do medicamento posteriormente, depois da fase aguda, para o paciente de uma forma geral. Mas o que eu vou fazer aqui é só dar um pouco mais de embasamento por que alguns remédios são muito utilizados para um determinado quadro. É isso que nós chamamos do uso do medicamento como específico. Eu vou dar só alguns exemplos, mas tem muitos na homeopatia. Então vamos ao primeiro. O primeiro slide é esse aqui. O uso dessa trindade sagrada aí no pós-operatório é arnica, calêndula e pericum perforatum. Eu já tive muitas experiências, muitas oportunidades de utilizar. Então vamos ler, porque eu sei que quando eu estou assistindo eu fico aflito para ler e acabo lendo antes da pessoa falar. Arnica é sensível ao toque, é melindroso e tem medo de estupro. Calêndula, medo de que algo terrível acontecerá. Deseja a simpatia dos outros e o uso principal para feridas que costumam infeccionar. Hipéricum é mais usado para as intervenções em áreas muito enervadas. Ele está muito pesado na cama. Ele está muito elevado no ar. Perda da memória após concussão cerebral. Tem Elebros também cobre essa rubrica. São os únicos medicamentos, os dois únicos. Depressão nervosa após feridas. Melhora com passes magnéticos. Tudo isso aqui foi extraído do repertório e da matéria médica diretamente no programa Radar. Vamos ver um pouco mais. Não, pode voltar. A arnica, para ser utilizada de forma mais frequente para hematoma. O hematoma não é nada mais do que um toque mais forte, mais intenso e que provocou um hematoma. E isso é o quadro uso clássico. E geralmente acelera muito a recuperação do hematoma, esteja ele onde estiver no corpo. Eu me lembro de um homeopata lá em Brasília, contar o caso de um paciente que teve um trauma, um TCE, um traumatismo crânioencefálico, e ficou com uma alteração no olho. Logo em seguida foi diagnosticado e entrou com arnica com uma evolução maravilhosa. Bom, nesse caso, o medo do estupro não é mais nada menos do que um medo de que alguma coisa vai não só bater nele, mas vai penetrá-lo. Então, arnica é um medicamento importantíssimo para esse medo de estupro. Eu já utilizei também na clínica com paciente. Era uma paciente que tinha já os seus 20 e tantos anos, quase 30, e ela tinha uma apreensão muito grande com essa possibilidade. Ela tinha um relacionamento homoafetivo e uma história de que ela tinha mais tempo, que ela evitava contato com o homem, com esse tipo de preocupação. Não tinha muitos dados, eu vi. Quem colocou esse dado na literatura foi o Vitucas, e eu me lembrei disso e apliquei o medicamento, e ela deu uma reviravolta na vida. Calêndula. Não tem quase informação interessante na literatura desse medicamento. O Kent, James Tyler Kent, chega a dizer que não tem material, não tem informação para o quadro mental. Mas vimos aí algumas coisas interessantes, né? Medo de que algo acontecerá e desejo a simpatia dos outros. Então, quando a lesão é uma ferida, é uma laceração, está indicado calêndula. Por isso que numa cirurgia você tem como primeira indicação calêndula, como
coadjuvante, árnica, porque geralmente também ocorre algum hematoma, algum traumatismo fechado em alguma parte. Bom, então chegamos no hipéricum. O hipéricum é muito indicado para quando a lesão, a intervenção é em áreas muito enervadas, como faces, mãos, mamas, genitálias, mais por aí, né? Então, cabeça, né? Claro. Então, a hipéricum tem uma indicação maior nesses casos, nessas localizações. Aqui a relação que eu percebi, especialmente nesse penúltimo dado aí que está na tela, depressão nervosa após feridas. Achei muito interessante porque a ferida orgânica, né, uma lesão no físico, provoca uma depressão nervosa, o que mostra que esse medicamento tem uma ligação maior com o sistema nervoso. E é por isso que ele é indicado para as áreas mais enervadas, né? Ok? Próximo. Aqui, por favor, né? Tá? Tuia occidentalis, indicado para vacinose. Ela imagina que representou intencionalmente ser insana perante os outros para ocultar um suposto erro que tivesse cometido. E agora ela é punida com a insanidade real. Bom, a minha experiência também, eu quero dizer que usei tuia para vacinose em crianças, quando eu atuava só como pediatra durante 12 anos, e tive muito êxito em uma quantidade enorme de pacientes, porque era relativamente comum que a criança, após algumas vacinas ou a primeira vacina, ela já apresentava alterações de sono e especialmente bronquite. E a tuia era um tirar com a mão, era fantástico, né? E a partir daí eu podia fazer o tratamento, continuar acompanhando o paciente com um medicamento mais adequado para a pessoa dele, né, da criança, e não um uso específico e nem continuar com medicamentos restritos à enfermidade que ele viesse a manifestar. Eu acho fantástico esse sintoma, esse efeito patogenésico de tuia, porque eu entendo que ele é a cara da vacina. Ela imagina que representou intencionalmente, ela fingiu uma coisa, né? E aí a coisa aconteceu depois, na realidade. Ela simulou que era louca, e aí ela ficou realmente com um quadro, um distúrbio psiquiátrico, uma insanidade. A vacina é mais ou menos isso que é você injetar numa pessoa um pouco daquele elemento que foi, de alguma forma, neutralizado, ele foi decomposto, né? Tem outro termo que se usa, me ajuda aí, universitários. Você lembra? A vacina de hepatite, falam que o vírus ele é fragmentado, atenuado. Mas ele é atenuado. Tem vírus Por vivo, atenuado, vírus morto, né? isso. Né? Ele é um vírus atenuado, mas é um vírus que eu acho que ele é fragmentado, né? Sabe? Para ele ficar atenuado, sabe? E aí, essa vacina não vai provocar doença na pessoa, com raras exceções, como a gente vê, especialmente no caso da vacina de sarampo, que a criança às vezes tem um sarampinho, né? Leve, é o que a gente chama de sarampo frustro. Bom, é isso. E essa característica de tuia vai ser muito interessante para compreensão da matéria médica e o uso do medicamento como constitucional. Próximo, por favor. Aqui na officinalis, dias alternados. O que antes aparecia ali numa luz brilhante e genial, parece agora sem brilho, indigna e superficial. Quando eu coloquei aqui dias alternados, porque qualquer que seja a patologia, se ela se manifesta em dias alternados, dia sim, dia não, dia sim, dia não, é muito provável que você vai ter quina dentre os medicamentos para você fazer a sua seleção para prescrever. Esse dado dos dias alternados, ele surge desse efeito que está aí, né? E as coisas parecem brilhantes e daí a pouco não tem brilho nenhum, são indignas e superficiais. Isso, na prática, no caso do paciente, para o constitucional, é muitíssimo útil para a escolha de quina. Por exemplo, uma mãe que me disse, esse caso também eu já divulguei, que o filho é muito bom até 1 ano de idade, depois fica chato. Aí ela não liga mais para a criança. É esse um exemplo. A maneira de expressar isso na
vida é muito variada, mas Kina explica por que tem essa alternância. Por que ele gosta de fazer projetos, né? Um outro paciente me disse, quando eu preparo uma viagem, eu programo tudo com detalhes. Onde vamos parar, onde vamos fazer lanche, o que vamos comer, onde vamos pernoitar, etc. Como é que vai ser lá onde nós vamos ficar. Aí ela me disse assim, doutor, isso é melhor do que a viagem. Ou seja, ela mergulha no projeto. Próximo, por favor. Drosera rotundifolia, tosse coqueluchoide. A tosse persistente pode ser um sinal de que o corpo está expressando emoções não resolvidas. É tosse psicogênica. Essa definição aqui eu tirei hoje do Google, tá? Isso aqui é tosse psicogênica, essa descrição que está aí acima. Na matéria médica, ele imaginou que estava sendo enganado por pessoas vingativas, invejosas. Não tem um elo assim muito claro, muito evidente, mas eu penso que alguma coisa faz com que esse corpo esteja expressando emoções não resolvidas através da tosse aqui, da laringe, porque ele não expôs, não se expressou, aquilo ficou retido, e o mais provável que Drosera tem para explicar isso é que o processo é crônico. Ela foi enganada por pessoas vingativas, seja um caso só que a pessoa enfrentou e que persistiu, ou casos diferentes que repetiam a mesma característica, com esse mesmo quadro. Próximo, por favor. Antimônio tartáricum é empregado em atelectasia. Atelectasia é o quadro em que os alvéolos pulmonares sofrem um colapso, se fechando e ficando sem ar em seu interior. Então, um lobo ou um pulmão inteiro ou uma fração dele entra em colapso, ele retrai e vira uma massa. Na matéria médica, antimônio tartárico tem indiferença a tudo, mesmo a morte teria sido bem-vinda. Tudo o que ela pensa a desagrada. Alegria agitada, seguida por mau humor e pensamentos ansiosos sobre o futuro. Ela pensa que permanecerá em sua condição atual. Eu entendo que aqui já dá uma base para se pensar que realmente a vida, o ar tem muito a ver com a vida, não quanto a água, mas com a vida imaginária, a vida em sua realização mais intelectual, né? Então, a vida perde o sentido para ela, né? Fica indiferente a tudo, acha que a morte seria bem-vinda e por aí vai, até que, no final, ela pensa que vai permanecer na condição atual, esse mal-estar, essa indiferença. Isso faz com que dá para fazer uma associação, né? Uma correlação com o aparecimento de uma atelectasia. E quem diz que é o principal medicamento para a atelectasia é a Margaret Tyler. Próximo, por favor. Eupatorium perfoliatum. Dengue. Febre alta com sede. Gelsemius sempervirens. Dengue, febre alta, sem sede. Inácia Amara, mágoa silenciosa, disposição delicada, consciência muito clara. Arsênico álbum, prostração, inquietude, sede de pequenos goles. Beladona, escarlatina, visões assustadoras, ela deseja se esconder. Quando eu tenho alguma oportunidade de medicar alguém com dengue, a minha diferença principal é, você está com febre? Tem sede? Com sede é Eupatorium. Está sem sede? É Gelsem. Resumidamente, em pouquíssimas palavras, eu não pude procurar a correlação com o quadro mental, mas é só para a gente que pode ser útil para alguém, né, numa situação dessa. Inácia Amara é para a pessoa que está numa mágoa, em silêncio, calada, que não comenta, que não se queixa, que não fala nada, né? Na matéria médica está aí, disposição delicada, consciência muito clara. A delicadeza é o tema de Inácia. É sutil, é sensível, vai evoluir para uma fixação. E é esse o quadro que... né? Então, a mágoa silenciosa pode ser por situações diversíssimas. E se você não tem o quadro geral e a pessoa está demonstrando que vive essa mágoa recolhida, essa mágoa guardada, pode ser, Inácia pode ser útil. Arsênico com álbum. Se você tem um paciente com prostração, polo negativo de arsênico, inquietude,
polo positivo e pequenos goles, seja a doença que for, você pode utilizar arsênico com uma boa chance. Aí é mais um tripé, né? Que a gente usa às vezes também em homeopatia. A beladona para escarlatina é muito interessante, porque o Hahnemann utilizou numa epidemia, certa ocasião, e aparentemente teve resposta muito positiva. O que eu achei na matéria médica que dá para lembrar, a beladona tem muitos efeitos na literatura. Visões assustadoras, ela deseja se esconder, porque a escarlatina é uma erupção, né, um exantema que a pessoa faz do pescoço para baixo, e também a face, mas é mais evidente no pescoço para baixo. Nas faces, ele fica com a palidez perioral e essa palidez também nas mãos e nos pés, ou seja, na parte distal das extremidades. Eu acho que ele está escondido de trás dessa maquiagem que ele fez, tá? Por isso que a escarlatina responde bem como específico ao medicamento, a beladona. Próximo, Babi, por favor. Acabou. Foi rápido, não foi? Muito bem. Se tiver algum comentário, gente, vocês dois aí para começar, senão a bola passa para o Hamilton. Então, em cada caso assim que o Gilberto foi falando, a gente foi lembrando de alguns casos, né? E na árnica, né? Eu usei muito em pós-operatório, que a gente observa que a ferida fica amarela, aquele amarelo que roxo, depois ele vai muito mais rápido, assim. Em uma semana, assim, tá tudo amarelinho. E o que ia demorar 15, 20 dias para ficar, mostrando que a absorção, que o amarelo é a hemoglobina, o sangue que se decompõe, né? E mostrando que a absorção dos coágulos é muito mais rápida. Para a extração de dente, é melhor usar calêndula, porque é uma ferida mais lacerante do que as cirúrgicas. As cirúrgicas, elas são bem feitas e, às vezes, a hemostasia é muito bom. O hipéricum, eu lembro, o pós-operatório de hemorroida, que é um lugar muito inervado, muito doloroso, e é interessante isso daí, né? Sobre o pós-operatório de hemorroida, tem um caso interessante para falar, que havia pacientes, porque eu operei centenas de hemorroidas assim na minha vida, na especialidade. Com certeza chegou nas casas de mais de 1000. Mas acontecia o seguinte, havia pacientes que eles tomavam, era rotina do anestesista colocar na raquianestesia, junto com a xilocaína, o anestésico, ele punha também morfina para diminuir, que é um opiáceo, que é para diminuir a sensação de dor e realmente melhorava. Isso daí tinha como efeito colateral para algumas pessoas prurido, para outras retenção urinária e dava um pós-operatório melhor. Mas tinha alguns pacientes sensíveis, que a gente fala, que eles, no pós-operatório, imediato, primeiro dia que você passava, ele estava assim, doutor, mas que maravilha de cirurgia. Se eu soubesse, eu teria operado muito antes. Não doeu nada. Eu vou falar para todos os meus amigos, eu vou fazer propaganda, o senhor vai encher o consultório de pacientes. É essa a conversa deles. É o efeito do ópio, que dá esse contentamento, essa exceção, que é o derivado da morfina. A morfina também é aparente. E no outro dia a pessoa tem uma dor terrível, muito mais do que o normal, sabe? Então, isso é uma coisa interessante. A tuia para vacinose, mas carcinosina e silícia, se for repertorizar, estão bem próximos também. Quer dizer, se o remédio constitucional dele for esse, eu acho até melhor já dar o constitucional direto. É interessante olhar isso daí, né? Essa coisa da luz, da quina que faz planos, né? É como a luz que se apaga depois, né? Um dia faz plano, depois ele não cumpre com seus planos, né? Então a luz se apaga, né? Faz plano num dia, no outro dia some, né? E a drósera, que tem aquela coisa do inimigo, ele tem uma sensação na garganta de algo rastejando na laringe. Isso daí lembra de um inimigo, né? Dá para fazer uma correlação assim. O antimon tartárico, que tenha ele tem uma característica de essa indiferença, também pode levar ao quadro de sonolência. Quer dizer, é um remédio que no quadro agudo geralmente está sonolento. E é muito bom naqueles quadros de bronquite ou bronquiolite, com muito catarro, muita secreção, respiração ruidosa, né? E o Gilberto o jeito que ele coloca a matéria médica, dá para encontrar um medicamento constitucional em cada quadro. Ele dá os sintomas mais característicos do medicamento. Se achar isso que nós estamos falando, do quadro agudo, abrir uma informação importante, né, para você descobrir a pessoa, que é o nosso objetivo principal. Vou passar o
os slides lá, que eu quero mostrar alguma coisa que eu preparei. Eu queria aproveitar seu comentário que você falou aí de tuia e vacinose, ou pode ser carcinosim e silícia. Eu acho que se aplica a todos os específicos, né? Sim. Se você tiver informação do quadro geral do paciente, a preferência é para esse medicamento constitucional, sem dúvida. Tá? Com certeza. Siga, por favor. O próximo slide. O próximo, por favor. Isso daqui, quando o paciente melhora com homeopatia, isso são alguns parâmetros que a gente observa. Tem um desejo de fazer alguma coisa, de trabalhar, vigor para trabalhar. Esse desejo de trabalhar, às vezes, é só interesse. O paciente está na UTI, de repente ele quer saber que dia é hoje, se alguém visitou ele não queria saber de nada, está totalmente voltado à sua doença. Quer saber do jogo de futebol, desejo de comer e beber, volta a estabelecer, o sono melhora e a presença de excreções como transpiração, diarreia e catarro pode acontecer como formas de limpeza, de eliminação. Isso acontece. Então, eu queria dizer que o quadro agudo tem uma intencionalidade, sempre tem. O Prafund, ele coloca como gerais, depois eu vou mostrar, mas eles falam quando eles não mudam no quadro agudo, quer dizer, você tem uma pulsatila, que normalmente ela é calorenta e não tem sede e gosta de ar livre, se o paciente no quadro agudo tem essas 3 características, você dá a pulsatila. Começa com ele. Agora, se muda, ele fica friorento, ele fica sedento, quer ficar em lugar fechado, estou dando exemplo só da pulsatila, é melhor mudar porque a gente geralmente é um complementar da pulsatila. Então, ele usa isso aí. Eu tenho usado esse critério, eu acho que a gente acerta mais quando faz isso. E o quadro agudo pode ajudar a corrigir a prescrição do constitucional ou confirmá-la. Confirmá-la assim, quando você está com um remédio muito bem prescrito, você dá um medicamento constitucional dele e ele melhora, levando em conta essa coisa que eu falei dos gerais. Tá? Quanto mais ele responder no quadro agudo, mais confirmado está o medicamento. Vamos mudar? Essa tabelinha que o Dr. Prafund da homeopatia preditiva teve, ele acha que, pegando esses 5 elementos, a gente representa o homem. A energia está ligada à atividade, energia da pessoa. Então, no quadro agudo, a pessoa está com a atividade aumentada, diminuída ou inalterada. Isso pode ser no físico ou no mental. Isso é baseado na teoria dos 5 elementos, que é da medicina Ayurveda também, né? Então, está baseado na tradição deles. O ar corresponde à mente, o fogo à temperatura, se é friorento, calorento, a água é a sede e a terra é a afecção dos órgãos ou sintomas particulares. Se está na garganta, se está no estômago, se está... Né? Então, ele diz que a mudança de atividade da temperatura e da sede já dá um norte de onde está o medicamento. Tá? Vamos para o próximo. Então, ele fala que a atividade é um reflexo primário da vida, ela pode estar diminuída. Quando está deitado, sem fazer nada, está sonolento, isso é atividade diminuída. Ou inalterada, dá esses 3, mas também nós podemos acrescentar as 3 magnésias. Esses são medicamentos, não são os únicos, mas são os mais importantes. Aqui o ópio, veio uma criança tratar comigo, eu lembro assim que eu perguntei como ele fica nos quadros agudos. Ele falou assim, olha, ele está às vezes com 39 de febre e nem percebe, está normal. Eu ponho a mão nele, ele está super quente, né? Ligando isso daí, depois eu falei, e quando ele vai tomar a injeção, fizemos a consulta normal, mas aí ele, quando tomava a injeção, ele não dava nem bola. E quando caía e se machucava, ele também nem dava bola para a dor do machucado. Então, a ausência de dor, mas ele não se alterar durante o quadro agudo, deu para prescrever o ópio baseado na informação do quadro agudo. Foi a porta de entrada, que às vezes não é fácil ver um ópio numa criança. E tem também aumentar a inquietude física, inquietude mental sem ansiedade, inquietude mental com ansiedade, ou apenas está aumentada a atividade e na atividade verbal. Fala, canta, faz verso. Vamos na outra. Eu estou dando isso aí para os pacientes se observarem, porque às vezes ele dá essa informação para o médico que usa esse tipo de tabela, dessas coisas, fica fácil você prescrever, fazer uma prescrição mais rápida, assim, sempre levando em conta o bom senso, né? Então, o calorento é a sensibilidade aumentada ao calor. Não é piorar pelo calor, mas ele não tolera o calor, ele não gosta do calor. Prefere o frio e o friorento é o contrário. Sensibilidade aumentada ao frio, não tolera o frio, não gosta de ar-condicionado, de ventilador, gosta sempre de se agasalhar bem. E tem os ambitérmicos que pode ser um ou outro, né? Ele está falando para não agravar
não confundir com agravação pelo frio e calor. A maioria dos repertórios não tem essa classificação e devido ao excesso de agregados, porque todo medicamento chega num extremo, ele pode mudar. E aí, isso daí é o seguinte, é o que é mais comum. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do urso polar. É um medicamento calorento, ele vive bem no tempo frio, seria se ele fosse medicar o urso polar. Mas quando ele ficar doente, velhinho, ele pode ficar ao contrário, né? Ele pode sofrer pelo frio, quer dizer, ele normalmente ele era calorento, porque ele se dava bem no frio, e a foca, o pinguim, quando vem aqui para os mares mais quentes, eles podem morrer, precisa ficar em água gelada. Então, ele não tolera o calor, né? Mas existem os extremos. A pessoa é muito calorenta, mas está com câncer em fase final, muito doente, ele pode mudar essa característica sem mudar o medicamento. Então, a gente usa outras tabelas que não do repertório. O repertório agregou muito e perdeu o significado. Vamos o outro, por favor. Essa tabela, vê se você consegue aumentar o tamanho dela. Mas aqui, a atividade ela pode ser diminuída, normal ou aumentada. Hamilton, não tem como aumentar o tamanho não, viu? Não tem. Então, aqui, da diminuída tem sonolência. E aí tem friorento, calorento, sem sede e com sede. Sem sede e com sede. Ele sempre divide assim. E aqui, a outra atividade... Segui, mas aí você fica fora. É inalterada. Então, é a mesma coisa. Friorento e calorento, e com sede... Então, ele pega a atividade diminuída e vai assim, ou pode estar normal, e divide também friorento e calorento, sem sede e com sede, ou aumentada que ansiedade, inquietude, ansiedade, ou só verbal, tá? Então, aqui é uma tabela, e aqui embaixo tem os medicamentos que você pode pensar. Você faz um curto-circuito, você já chega em alguns remédios, depois pela matéria médica você diferencia isso, ou pelo repertório. Vamos lá para outra, é só para ter uma ideia de como a gente utiliza isso. Então, é só mostrar um caso, que é aquele que é a exacerbação crônica de uma doença aguda. Se é uma doença que vem em crises, a gente deve medicar mais com o remédio constitucional do que com o remédio agudo. Você tem melhores resultados. Então, ele falou que a sua bronquite atacou novamente. Estava na praia e apareceu febre também. Estava cansado, com muita falta de ar, muitos chiados no peito e peito carregado. É uma crise asmática. Toma água em grandes quantidades. Está sedento aqui, ó, tá? Não reclama, está numa boa, brincando normalmente. Então, está com atividade inalterada. São 3 remédios, mais as 3 magnésias, são 6, que é silícia, nato buriático e ópio. Tomou Novalgina, Berotec. A novidade é que nasceu um irmãozinho há 25 dias, tá? Então, ele pega aqui calorento. Vamos para o outro slide. Aqui, então, é que está difícil para ver, né? Está chato isso daqui. Mas a atividade normal é essa daqui, nato buriático, ópio e silícia, tá? Esse daqui. Vai para o próximo. Então, ele pega assim, atividade normal, nato buriático. Calorento sedento, nato buriático. Um sintoma mental que é transtorno por discórdia entre os pais e amigos. Houve briga durante a gestação. E ciúmes entre crianças. Então, são 2 características mais crônicas da criancinha de 3 anos. Febre com respiração difícil, nato buriático, e agrava à beira-mar. Então, aqui ele deu um remédio constitucional para criança. Vamos ver o outro? Aqui eu fiz ciúmes entre crianças, transtornos por brigas entre parentes, febre. Aqui é sede durante calor febril, então está sedento, né? Respiração difícil, à beira-mar, quer se descobrir, que é o calorento, e generalidade agrava à beira-mar. Essa é respiração difícil com calor local. Eu não tô conseguindo ler aqui. Respiração difícil, febril, calor, com calor febril. Respiração difícil com calor febril. Então, eu repertorizei usando o método comum de repertório e deu nato buriático. Também podemos... E aparece arsênico. Arsênico seria um remédio que diferencia naquela tabela, porque não é calorento e a sede é de pequenos goles, geralmente, tá? Laqueses é calorento sedento, mas não tem esse sintoma da beira-mar. E aqui a gente pode fazer um diferencial, mas se juntando isso com a tabelinha, fica mais fácil de se acertar o medicamento. E ainda mais o conhecimento de matéria médica, você chega rápido com o remédio. Esse daí é um quadro, aquele exacerbação do quadro agudo. Vamos ver o outro.
É o quadro agudo como exacerbação de uma doença crônica. Vamos ver o outro slide? Aqui, olha, a febre de 40 graus, febre intensa, né? Sentindo muito frio. Só dorme e sente muito frio. Então, quando dorme, ou você usa sonolência, ou você usa que a atividade está diminuída. Mãos quentes, pés gelados e peito ferve. Quando acordada, quer ficar deitada segurando a mão da mãe. Não tem sede, não transpira, choraminga e podia ser tocada e acariciada, tá? Baseado nisso, eles deram pulsatila, porque era sem sede, calorenta, queria companhia, tá, chorona, né? Depois ele fala assim, a babá que cuidava dela desde que nasceu saiu recentemente, e a nova secretária, ela não está gostando. E aí, examinando, ela estava com amidalite purulenta bilateral. E o sintoma agora estava assim, prostrada igual, mas ficou friorenta e sem sede. Mudou isso daqui. Choraminga, gemendo, delírio e saudades da outra, pois nostalgia. Vê o remédio que dá. Usando a tabelinha, vai dar inácia aqui. Prostração, friorento e sem sede. Deu inácia. Pulsatila já estaria no calorento aqui, sem sede. Né? Agora, isso daqui aqui na matéria médica, se diferencia esses medicamentos que são os mais usados, não são os únicos. Olha na próxima. Eu peguei choraminguento, delírio durante o calor febril, gemidos durante o calor febril, saudades, nostalgia, ausência de sede durante o calor febril, sensação de frio durante a febre e fraqueza durante a febre, que é a atividade diminuída, todos cobertos por inácia, né? Junto com a tabelinha, deu inácia para uma amidalite, não é um remédio tão comum para amidalite purulenta, inácia, mas usando os gerais, e às vezes você, aparecendo um remédio que não é tão prescrito para amidalite, e servindo para isso, talvez seja o constitucional da criança, né? Mas isso daqui ele usou só os sintomas do agudo. Vamos ver o próximo? Então, assim, tá prostrado, está friorento, está sedento, tem inácia aqui. Eu já mostrei isso. Pode passar o próximo? Não, esse é outro caso. Eu tinha cortado esse slide, pode passar. É um fosfórico ácido. Então, só para lembrar que o quadro agudo tem uma intencionalidade, sempre analisar a necessidade de prescrição. Às vezes, se o paciente está muito bem, evoluindo naturalmente, às vezes não precisa de medicação. Mude o medicamento constitucional se houver mudanças nos gerais, eu expliquei isso. Medicamento agudo, nesse caso, deve ter relação com o constitucional, uma relação de complementariedade. E corrija a prescrição constitucional com a porta de entrada dos agudos. Usando os gerais, às vezes a gente chega mais perto do constitucional. E se você pegar esses sintomas que o Gilberto coloca, que são bem característicos, aí com certeza, se aparecer isso num quadro agudo, quase certo que o medicamento do paciente vai ser esse daí, né? Vamos no próximo. Eu estava falando eu uso também esse método, mas uso do quente, que põe a doença, o sintoma geral particular e o mental aqui. Ele fala assim, tratem o doente e não a doença. Minha resposta é sempre assim. O sintoma que é raramente encontrado em determinada doença é peculiar não à doença, mas ao doente. Portanto, as peculiaridades do doente fazem com que sua doença seja diferente de todas as outras pessoas com a mesma doença. Portanto, essa doença, tal como afeta a esse paciente, uma individualidade em si, que só pode ser tratada como individual, né? Então, a homeopatia tem essa característica de um sintoma que é comum, uma dor de garganta, se ela for modalizada, ele passa a ser característico o sintoma. E nós precisamos modalizar, por exemplo, dor de garganta à direita, dor de garganta que melhora com líquido frio. Isso são as modalidades, que para a medicina normal não tem valor, para nós tem muito valor. O horário que aparece. O próximo, daqui, como eu peguei dele, eu fiz uma homenagem a ele. Ele disse que nós só podemos enxergar o que a gente está na cabeça, já tem a percepção de enxergar. Então, eu coloquei esses slides dos gerais para o paciente também se observar essas coisas. O que eu mudei durante o quadro agudo? O que ficou diferente na minha mente, na minha atividade, na minha sede, na minha relação com o clima? Se acontecer alguma coisa antes de adoecer, é muito importante, tanto como um fator psicológico ou, às vezes, um fator de um acidente, de um trauma, de qualquer coisa, tá? É isso daí. Então, eu agradeço e passo a palavra para os colegas para comentar alguma coisa. Rogério, você quer falar alguma coisa? Você ficou mais calado nós três? Não, mas eu tô aprendendo, né? Tô calado, mas eu tô aprendendo. É que nem coruja. Por aí. Tem alguns agradecimentos aqui, né, da Renata Costa. Obrigado pela oportunidade de estudar com vocês.
Mas o que eu quero, a Joranda falando, é muito aprendizado, sim, tem muita informação aqui, né? Para uma hora foi uma tempestade de informação que envolve aí os quadro agudo e também o quadro crônico, mas eu só quero reforçar isso que o Hamilton falou por último, né? Que na grande maioria das vezes, o quadro agudo vem com algumas alterações assim muito importantes, muito marcantes, né? Eu vou dar minha experiência aqui, eu tive uma dor de garganta aí há uns 2 meses atrás, e a minha lateralidade direita ela é impressionante, né? Assim, tudo que eu sinto de dor, de incômodo, ela é direita, né? E a dor de garganta veio do lado esquerdo, né? Então, assim, esses pequenos detalhes são muito importantes, né? Observar também o que o Hamilton disse, só reforçando, na grande maioria das vezes, nem sempre, lógico, algum fator sentimental, emocional está envolvido por trás. Às vezes a gente nem percebe, porque às vezes esse fator ele acontece algumas vezes, mas ele pode ter sido potencializado por, sei lá, alguma mudança de tempo, né? Ou então qualquer outro evento aí que não seja só sentimental, emocional. Enfim, né? E reforçar também o que já foi dito, que muitas das vezes um quadro agudo ajuda a gente a entender melhor aquele quadro crônico, né? Talvez, principalmente para quem trabalha no SUS, né, que é o meu caso, a gente acaba tendo a dificuldade de atender quadro porque por N motivos, né? Então isso às vezes dificulta aquele paciente que está com quadro mais arrastado, a gente entender ele no quadro agudo seria mais fácil da gente entender. Né? Então é muito importante, gente, pacientes, né, com homeopatia, sempre que tiver um quadro agudo, que relatem, né, para o seu médico, e algumas vezes, e certamente, vai ajudar o médico a entender melhor aquele quadro crônico. E falando aqui para os leigos, né, não se automedicarem, né, tomarem cuidado, a gente passou muita informação, enfim, né, por orientação médica no quadro, quando alguns quadros aqui uma pancada, você tem uma entorse, né, usar uma arnica, as vacinoses também, eu aconselho a ter um acompanhamento médico, porque já foi dito aqui que, enfim, é isso que eu tenho para dizer por hoje, agradecer novamente ao Hamilton, Gilberto, e passo para você, Hamilton. Aqui está o Augusto, meu filho, o Augusto tomou algumas vezes tuia, né, o Augusto nunca teve nenhum tipo de reação à vacina mais importante, né, tá certo que o Augusto eu falo que é uma é uma exceção, porque nunca tomou nada de químico, né? Até medicamento homeopático é muito pouco, né? Se ele tomou 3, 4 vezes aí nos 5 anos de vida dele, foi muito. Você tá querendo mostrar os dentinhos? Enfim, agradecer e passo para você, Gilberto. Um abraço. Então, eu gostaria de comentar só mais um detalhe a respeito do que o Hamilton apresentou, que é o fato de que o paciente, às vezes, ele se refere quando ele reage ao medicamento num quadro agudo, ele fala que alguma coisa está melhor. Por exemplo, a comida que agora melhorou. Está no hospital, está internado, acha que a comida lá estava ruim, aí toma o remédio homeopático e fala assim, olha, a comida melhorou. Eu já acostumei com a cama, sabe? E coisas assim desse tipo, né? O clima hoje está mais agradável. Ele fala indiretamente, né? Ele projeta a melhora dele em algum fator do ambiente. E a segunda coisa que eu queria comentar também é que quando eu fiz o estágio de psiquiatria lá em Brasília, eles diziam assim que a gente só dá bom dia para quem a gente conhece. Eles falavam muito esse ditado, era um clichê lá no grupo, porque se você não conhecer matéria médica e repertório, você não vai identificar que aquilo é uma alteração do paciente e que merece ser selecionada para você repertorizar ou até eventualmente para fazer direto uma prescrição. É preciso saber, né, um tanto mais, e se não souber, pelo menos saber como faz uma pesquisa no repertório, usar programa de computação, que eu acho que é uma coisa que melhora muito, né, o nosso trabalho. Na época eu fiquei muito entusiasmado quando eu comecei a usar o radar, isso tem muitos anos, né? Foi em 94, por aí. E aí acabei me tornando representante do programa Radar aqui no Brasil durante algum tempo, uns 2 ou 3 anos. Ajuda muito, melhora o índice de acerto, né, de medicamento quando você faz, como o Hamilton demonstrou aí, né, a repertorização por programa. É isso, eu também quero agradecer muito a oportunidade, né, de ter aqui visitantes e de ter essa parceria
cada vez melhor. Um abraço, gente. Então, boa noite a todos, um excelente fim de semana para todos e que a gente mantenha a boa saúde, não precisa tomar remédio. Vamos ser todos augustos. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, boa noite.